Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa do Praticadamente. E especialmente hoje será sobre um filme que tem provocado muitos comentários. Comentários esses que geram uma certa discussão sobre alguns transtornos mentais. E qual é o filme? Barbie, é sobre esse filme que estamos falando. Então, fique aqui conosco, que as nossas diretoras e gestores do Praticamente irão mediar essa nossa roda de conversa e vamos poder estar discutindo um pouco mais sobre esses assuntos. Mas antes de começar, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também o WhatsApp. Sigam Praticadamente e compartilhem. Não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Ok? Então, nós vamos começar aqui com uma pequeno vídeo aí para vocês, tá? Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Do you guys ever think about dying? When my heart breaks, Some things have been happening that might be related. when my world shakes. Cold shower, falling off my roof, and my heels are on the ground. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer I am to find. Closer I am to find. I'm coming with you. Okay. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy, But I'm a man. but not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Is Barbie if you still in doubt? É isso aí, o trailer, boa noite a todos. Pra mim ficou travando um pouco, mas o trailer é para aquelas pessoas que não viram nada do filme ter uma noção do que é, né? O filme. E quem não viu também, prepare-se para ter spoilers. Deixa eu botar até uma luzinha aqui. Prepare para os spoilers, porque eu fiz um roteirinho aqui e vou falar muito sobre isso, né? Bem, o filme Barbie, vocês estão vendo aí, né? Está em todas as redes sociais, inclusive, quem ainda não reparou, se você pegar o teu celular ou o computador e escrever assim, Barbie, o filme, vai entrar umas estrelas rosas piscando e a tua tela vai ficar rosada. Olha só como é que está o negócio em cima do marketing do filme da Barbie, né? Então, esse filme, ele é descrito, vocês vão ver também nas redes sociais, como um filme que traz... ele é um filme sarcástico, ou seja, sarcástico, falei até, né? Ele traz cenas que nos remete à Matrix, vocês viram aí, em que ela, no trailer, pega 2 sapatos assim, né? Você escolhe qual, né? Não, mas você tem que escolher esse, né?
Se você for ver o filme, você vai ver que vão ter cenas que vai remeter à Liga da Justiça e até a 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é bem no início, né? Mas vamos, principalmente aqui, deixar de lado, que eu sei que tem muitas discussões políticas e sociais, né, que fala acerca do feminismo ou do patriarcado, pois esse não é o foco. O que nós vamos focar aqui é a saúde mental, né? Mas, claro, não podemos deixar de falar da influência das cores e de modelos e da moda, do rosa. Eu, inclusive, botei aqui um rosinha para lembrarmos do filme, né? O mais interessante também, não sei se vocês já viram também por aí ou leram, é falar sobre a influência nos alimentos. Os alimentos de cor rosa estão em alta. Bem, desde que o corante seja natural, quem ganha é a saúde das nossas crianças. Afinal de contas, a beterraba é o corante natural oficial para dar aquele tom rosinha nos alimentos. Então, vamos lá. Vamos falar da saúde mental. Eu fiz um roteiro, como eu disse aqui, né? E nesse roteiro, eu pergunto aqui se você já quis ser uma Barbie para as mulheres, que temos várias mulheres aqui. Você já quis ser uma Barbie? Inspirada no formato físico da boneca alemã Lili, vendida com temática adulta dos anos de 1950, a Barbie foi lançada em março de 1959 com um corpo extremamente magro e em formato curvilíneo. Estima-se que o início de massa corpórea IMC da boneca corresponderia a 16,2 quilos, aquela massa que é marcada para saber se você está no peso ou acima do peso, né? Então, essa massa da Barbie, eles estimam que essa massa ela é considerada abaixo do peso e que ela representaria, inclusive, risco para a saúde. A cintura da Barbie seria irreal, pois teria 45 centímetros de circunferência. Bem, a PubMed traz 34 artigos que discutem o impacto da boneca na determinação de padrões de beleza. Na tentativa de ter um corpo sonhado, meninas do mundo todo se engajaram em comportamentos de risco, como práticas alimentares inadequadas, dietas restritivas, atividades físicas compulsivas, purgações e jejuns. No cinema, o filme mostra que Barbie vive no mundo perfeito das bonecas, mas que o mundo real existe, com pessoas às vezes tristes, com problemas e, por que não, com celulite também. Essa descoberta feita pela protagonista é um passo importante para a autoaceitação e a relação com outras Barbies fora do padrão. E pela primeira vez, Barbie tem a opção de escolha, virar um ser humano, como todas as implicações disso, né? Ou seguir a Barbie estereotipada, que é o padrão dela, né? Bem, deixando tudo isso de lado, né? Que vem relatando no filme, como feminismo, patriarcado, depressão, temos a dura realidade de uma sociedade com esgotamento e ambientes que levam à síndrome do impostor e à pressão por uma perfeição inexistente, entre outras críticas. Dependência emocional, ansiedade, depressão são alguns dos assuntos tratados no filme, que conta com Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken. Bem, vamos começar, então, como já foi mostrado no trailer, os pensamentos intrusivos da Barbie. Pensamentos intrusivos são aquelas ideias que surgem do nada na cabeça da pessoa, né? Vocês perceberam isso aí no trailer, né? Ela está no meio de uma festa e ela fala de morte, né? Isso aí, mas assim, e vários outros pensamentos que mostram no filme. Mas eu gostaria de saber o seguinte: primeiro, eu vou perguntar aos presentes aqui. Eu não sei se todos aqui viram o filme, eu particularmente vi, tenho uma filha adolescente, então, né, mais um motivo para ver. Eu gostaria de saber se alguém aqui viu o filme. E mesmo que não tenha visto, eu já começo a falar sobre os pensamentos intrusivos. Aqui nós temos vários terapeutas, alguns terapeutas já trataram, ou conhecem, ou podem falar algo sobre essa temática, que é o pensamento intrusivo, que começa logo no início do filme. Luciana não viu. Só o trailer e alguns vídeos para discussão, que o Bruno viu também. Então, mas e com relação aos pensamentos intrusivos? Porque, por exemplo, os pensamentos intrusivos, que é abordado no filme, e a Barbie começa a vir pensamentos que não é comum para o mundo lindo, maravilhoso que ela vive, o mundo perfeito, que ela pensar sobre morte,
pensar sobre tristeza, celulite ou alguns outros problemas mais que começam a vir pensamentos nesse mundo perfeito dela, né? Esses pensamentos intrusivos em nós, seres humanos normais, nós começamos a perceber que eles normalmente eles são estranhos e angustiantes. Isso mostra no filme, a angústia da Barbie. E aí eu gostaria de saber quando esses pensamentos intrusivos, na percepção de vocês, representam perigo. Porque nós temos pensamentos intrusivos normalmente. Mas quando eles representam perigo? Boa noite a todos. Eu gravei, há um tempo atrás, no meu canal do YouTube, um vídeo falando Eu Ouço Vozes, né? E eu falo um pouco, né, não coloquei o nome de pensamento inclusivo, mas eu falo um pouco no seguinte sentido. Reich sempre fala que nós trabalhamos a homeostase do corpo, né? Então, nós trabalhamos um processo de contração e expansão. Se esses pensamentos levam à contração, ou seja, levam à angústia, esses pensamentos são prejudiciais, né? E muitas vezes não são nossos pensamentos. São pensamentos que nós pegamos de outras pessoas. Agora, pensamentos que levam à expansão e a processos positivos, esses vêm do nosso interior, esses são nossos. Então, é uma maneira que eu coloquei lá naqueles vídeos para explicar para as pessoas, aquelas pessoas que ouvem esses pensamentos e ficam perdidas. Será que esses pensamentos são meus? Então, eu ensino até que ela tem o direito de questionar. Esses pensamentos são meus? Eu realmente estou pensando assim? Né? Então, é uma maneira de colocar isso para reflexão, para que a pessoa possa ter um ponto de questionamento dos pensamentos que estão vindo na mente dela. É interessante isso que você falou, Irmão, porque esse questionamento é muito importante, né? O questionamento, nós podemos dizer, que faz parte do autoconhecimento, né? Você se questionar, você perceber o ambiente que você está, por que está vindo isso, né? Os pensamentos intrusivos, eles também podem estar ligados a toque, a transtorno de estresse pós-traumático, ainda eles podem ser ligados a neuroses, ansiedades generalizadas, depressão, ou seja, um monte de situação, sentimento de inferiorização, né? Enfim, tudo isso pode estar ligado. A Luciana, pode falar, Luciana. Oi. Eu vejo assim que enquanto a gente não tem essa consciência, né? Enquanto a gente não tem uma leitura, ou quando a gente não faz terapia, a gente não consegue perceber que isso são pensamentos, né, intrusivos. A gente não consegue perceber que distinguir se esse pensamento é meu ou não, né? Geralmente isso fica perturbando a cabeça da gente, né, até um ponto em a gente ficar em desequilíbrio e até acontecer alguma coisa, sei lá, alguma coisa maior, né, como uma ansiedade e tudo. Eu acho que só quando você já faz terapia, ou quando você já lê muito sobre esses processos, você consegue discernir que isso não é seu, né? Que muitas vezes você está pegando de alguém, ou que você dá limite aos pensamentos, você corta isso aí, né? Até substituindo por outros pensamentos, ou percebendo que aquilo não é seu. Acho que enquanto você não tem essa consciência, fica difícil até para uma pessoa ter discernimento se é dela ou não. Não sei, posso estar equivocado. Mas é exatamente isso. Na verdade, esses pensamentos intrusivos, quando a pessoa ela faz o que o Ivo falou, né? Começa a se observar, né? Quando esses pensamentos eles não causam estranheza no estilo de vida da pessoa, né? No dia a dia da pessoa. E quando esse pensamento não atrapalha o teu dia a dia, ainda está tudo bem. Quando começa a atrapalhar, como você falou, a busca de uma terapia é interessante para você te ajudar a analisar, já que você não consegue analisar isso sozinho, né? Normalmente esses pensamentos eles causam estranheza quando eles fogem dos valores da pessoa, né? Quando a pessoa tem os seus valores, tem o seu jeito e começa a fugir do que ela acredita. Então, realmente, é uma hora que a pessoa, se ela não conseguir entender, analisar, ela ir buscar ajuda antes que aquilo aumente
como nós falamos aqui, para algo maior, né? Toque, ansiedade e desenvolver neuroses e outras coisas mais, né? Então, Lilian, eu quero só deixar uma contribuição para as pessoas, é o seguinte, pessoas com graus hipnóticos altos, elas são mais suscetíveis a essas formas de pensamentos. Então, pessoas com graus hipnóticos médio e altos, elas têm esses ataques, essas formas de pensamentos. E se ela parar para prestar atenção nesses pensamentos, ela vai ver que esses pensamentos não são dela. É como se viesse de uma mente alheia à mente dela, que é exatamente o que aconteceu com a Barbie. Estava vindo realmente na mente dela um pensamento que ela estava achando super estranho e que realmente não era dela. Né? Então, isso foi muito legal nesse filme, porque retrata bem o que eu falo nesses vídeos lá atrás, principalmente quando eu me deparava dentro do setting terapêutico com pessoas que apresentavam essas vozes. Né? E eu ensino isso muito dentro do setting, assim, dentro da terapia, né? Para não falar difícil, que é o quê? A pessoa tem que começar a desconfiar dessas vozes. Essas vozes são minhas? Esses pensamentos são meus? Sou eu que estou sentindo realmente isso? Eu quero realmente isso? Porque quando você tem esse poder de questionar essas vozes, elas se calam. E isso é muito bom. Né? Traz uma autoobservação importante para a pessoa conseguir começar um processo de vencer essa confusão mental que se instala dentro da cabeça dela. É interessante, Irmo, que você falar, porque, na verdade, conforme o filme avança, aí ela vê que uma outra pessoa está influenciando a mente dela, né? Com os desenhos, com uma série de coisas, começa a influenciar a mente dela. Então, assim, e aí, assim, eu não vou avançar tanto assim, para a gente não ficar só nesse assunto, que realmente daria, só esse trecho daria várias situações que a gente poderia trazer para análise, muito interessante, dentro de pensamentos intrusivos, que abre uma porta para outros sintomas, outras patologias, outras coisas, né? Bem, com relação ao pensamento intrusivo, alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição? Porque senão eu vou para um outro tema que é abordado no filme. Então, vou dar continuidade aqui. Qualquer coisa, gente, pode levantar a mão ou então pode interromper, tá? Bem, seguindo, a gente começa a perceber um outro transtorno assim que é muito citado, que eu pelo menos sei várias pessoas que buscam, né, procuram ajuda, que é a dependência emocional. Eu sou sempre o número 2. É o pré-refrão da música cantada por Ryan Gosling, que é o Ken, né, na trilha sonora da Barbie, que reflete um pouco essa dependência emocional vivida pelo personagem. E aí tem um vídeo, Andréia pode pôr esse vídeo, em que o Ken canta, e aí vocês vão ver a música dele, ele cantando a música, como reflete essa dependência que ele tem. I just don't know who I am without you. You're Ken. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number 2. No one knows how hard I tried. Oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite. 'Cause I'm just Ken. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I'm just Ken. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? I'm just Ken, and I'm enough, and I'm great at doing stuff. So hey, check me out, yeah, I'm just Ken, baby. I'm just Ken. I'll see you on the Malibu beach! Bem, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou falar aqui. Ele fala na música assim: não parece importar o que eu faço. Eu sou sempre o número 2. Ninguém sabe o quanto eu tentei.
eu tenho sentimentos que não consigo explicar, que estão me deixando loucos, né? Então, assim, aí ele fala, porque eu sou apenas o Ken. Em qualquer outro lugar, eu seria nota 10. Eu sou apenas o Ken. Onde eu vejo amor, ela vê um amigo. E aí ele vai falando aqui, né, uma série de situações na letra, né, na letra da música, em que reflete que o Ken, ele não sabe ver a vida dele sem a Barbie estereotipada, né? Então ele enxerga-se apenas como um complemento dessa Barbie, né? E tendo-a como uma referência para tudo, quem acaba se perdendo em si mesmo e não desenvolve sua personalidade. Inclusive, ele chega a ser alertado pela própria Barbie de que é emocionalmente dependente dela. No filme, ela faz esse alerta para ele, né? E aí eu vou trazer aqui que, segundo Freud, aprendemos a amar o outro porque dependemos dele para evitar a condição de desamparo na qual nos encontramos. Isso reflete a dependência emocional, segundo Freud, né? E aí eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar sobre a dependência emocional, se tem alguma experiência, o que vocês acham que leva a pessoa à dependência emocional, sino que nós refletíssemos um pouco em cima dessa questão. Ele fala que ele é o segundo, né? Ele é apenas o segundo, né? Em relação a... É o segundo. O primeiro é a Barbie. Ele é o segundo. Ele é a sombra da Barbie. Ele trata ela sempre com educação e ela não percebe isso, né? Mais ou menos isso deve ser. Né? Então, o que vocês têm para falar isso? Qual a característica da dependência emocional normalmente? As pessoas normalmente com dependência emocional, ela pode ter dificuldade de tomar decisões importantes, né? Na relação. A dependência emocional que você... Vamos falar sobre o filme, né? Uhum. A dependência emocional que você se refere ao filme é sobre ele ou sobre ela? Sobre ele. Ele é dependente emocional dela. Ah, tá. Ele tem essa dependência. Tanto é que ela fala para ele isso. Ela tem uma parte no filme que ela fala, ela se refere a isso. Né? Só que ele não adquiriu a personalidade dele. Né? Ele foi feito para ela, né? Ele foi feito para ela. Né? Tem, inclusive, toda uma história em cima aí por que foi criado o Ken, né? Porque era só o mundo feminino. E para mostrar que ela era uma pessoa normal, aí criou ele para ter uma relação. Teve uma época até que eles botaram a Barbie gestante, né, para dizer que ela tinha também uma vida normal, porque eles quiseram colocar a Barbie em várias situações, né? Então, só que o Ken acabou ficando sendo uma sombra, e ele se vê como essa sombra, né? Então, assim, é bem interessante, porque esse filme, ele acaba, às vezes, fazendo com que algumas pessoas se vejam a relação dos dois na sua relação, né? E essa dependência, a gente está falando de dependência em relacionamentos, né? Mas existe também dependência no sentido de relações familiares mesmo, né? Tanto é que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande com o luto, com perdas, justamente por esse alto grau de dependência, né? Então, assim, é bem interessante nós refletirmos nesse sentido, né? Assim, eu gostaria que eles discutissem mais o filme em relação aos transtornos mentais que o filme traz, do que tanto as questões como as pessoas trazem políticas, né? Sobre feminismo e, né, o patriarcado, que seja, porque, na verdade, todas essas questões são questões femininas e masculinas. Claro que tem algumas questões que a gente identifica mais no perfil feminino, no perfil masculino, mas, de forma geral, essas questões são questões que independem de gênero, né? E aí tem uma parte, inclusive, que fala da síndrome do impostor, no momento em que eles não se sentem capazes de desempenhar, né, a função, né? Então, assim, é bem interessante. Quando vocês verem o filme... Lília, pode falar. No caso, veja aí que parece assim que é proposital, né? Porque assim, bota uma relação desigual, em que não há um equilíbrio na relação. Porque geralmente a gente vive uma sociedade ainda patriarcada, e aí, no caso, quando mostra essa dependência dele com relação a ela, mostra como se ela tem muito mais poder, né?
dinheiro, riqueza, e ele nessa dependência dela. Por que que não poderia ser uma coisa igual, né? Sempre tem que estar nessa desordem. Ou o homem lá em cima e a mulher lá embaixo, ou a mulher muito poderosa, não pode ser uma mulher poderosa com um homem à altura, tem que estar sempre mostrando um, tem que estar inferior ao outro. E assim, como se sempre as relações tivessem que ser assim, tivesse que estar nessa dependência com relação ao outro, né? Poderia ser uma parceria, tá sempre como botando como uma relação desigual, uma disputa, né? Eu confesso a você que, assim, eu vejo que nós estamos caminhando para futuramente, acredito, conseguirmos ter esse equilíbrio. Por quê? Nós vivemos uma época passada em que o lado, né, o masculino era o que mais falava, era o que mais tinha evidência. Com o passar do tempo, com as mudanças, né, tem gente que fala assim, foram as mulheres que brigaram por isso. Eu digo que não foram só as mulheres que brigaram por isso. Eu acredito que muitos homens que não concordavam com isso foram justamente muito importantes para essa mudança. Porque se fosse só as mulheres, elas não iam conseguir sozinhas. Esse é o meu ver. Se elas não tivessem aliados masculinos. Então, esse equilíbrio ele é necessário. Só que hoje em dia está tendo um desequilíbrio porque algumas pessoas estão indo muito para o extremo. Eu acredito que todo extremo não é bom, né? Olivia, pode falar. me corrija se eu estiver errado, tá? Só pelo que eu li. Eu não assisti o filme, mas eu li sobre o filme, até porque eu atendo adolescente, e iria ver, eu queria saber, né? Parece que parte do filme, ele já fala sobre isso que a Luciana está falando. Quando eles vêm para o mundo real, quem conhece, né? Esse lado machista aqui, e ele volta, né, para Barbilândia, e ali se faz um movimento depois das mulheres para tentar que fique nessa igualdade, não é isso? O que acontece? Na verdade, o filme ele mostra exatamente esse desequilíbrio, em que o Ken ele vê isso, aí ele volta para Barbilândia e aí ele faz um mundo machista. E aí depois as Barbies se reúnem e conseguem modificar isso, porque lá é o mundo do faz de conta. Mas o mais interessante nisso, no final das contas, é que ela escolhe virar humana. Ou seja, ela vai para o mundo real na condição dela. Então, assim, eu acredito que isso mostra que o ideal não é o extremismo, não é o excesso de um nem o excesso do outro, e sim o equilíbrio. Então, eu acho que nisso o filme já foi muito inteligente, né? Porque eu acho que todas essas críticas que estão fazendo, o filme mesmo já mostrou todas as críticas. Nessa parte ele já iniciou, já falando de várias críticas. Então, o próprio filme já sinalizou. E quando ele fala dessa dependência emocional, né, que a gente traz hoje para a vida real, né? Quantas mulheres que se sujeitam a apanhar, ainda se sente culpada por tudo isso, né? Porque não sabe lidar com a situação de viver sozinha. Né? A Barbie fala muito desse poder da mulher, mas muitas mulheres hoje, ela falou do Ken, né? Mas estou trazendo para o lado das mulheres, né? Que sofrem violência e se permite ficar com a pessoa por dependência emocional, não consegue se livrar. Nós temos também aqueles que não sofrem violência, assim, e a pessoa ela tem dependência. Tem pessoas, tem relacionamentos em que ou o homem ou a mulher é independente. Eu já vi relacionamentos assim, sem necessidade nenhuma, a pessoa fica ali porque ela tem carência daquela pessoa. É aquela pessoa que ela quer, entendeu? Nós tivemos até uma live também falando sobre o ninho vazio, essa dependência, né? Os próprios idosos preferem ficar doentes para trazer, para que os filhos, né, tenham atenção para outra pessoa, né? Falamos sobre isso também em live aqui no Praticadamente. O Bruno escreveu ali no filme da Barbie, no filme as Barbies comandam tudo. Estão em todos os cargos de poder. São elas que tomam as decisões, são elas as donas das propriedades privadas, diferente dos Ken, que estão ali só para enfeitar a paisagem e são diferenciados a partir de qual Barbie eles fazem parte.
É exatamente isso. Na Barbie fala exatamente isso. A Marcinha tinha levantado a mão? Sim, amiga. É assim, eu não assisti o filme, tá? Mas só ouvindo o que vocês estão falando, me veio um outro raciocínio de interpretação, tá? A Barbie, ela é um brinquedo infantil do universo feminino, tá? Quando você é uma criança, você não sabe o que é ser um adulto. Então, você constrói o seu mundo perfeito, você vive de ilusão, do que você acredita que é o mundo perfeito. Como foi vendida aquela imagem de uma boneca loura, tal, não sei o quê, eu estou separando essa parte, né, de estereotipo, tal, não sei o quê, e focando só no lúdico infantil, né, que é o mundo perfeito, porque a criança ela não sabe o que é o mundo real, né, então ela constrói o que ela quiser em cima daquilo, mas é uma mercadoria do universo feminino, não que o homem não possa, não é essa a questão, tá? Então, o que eu interpretei? Essa mudança da Barbie do mundo perfeito para o mundo real é justamente o amadurecimento daquela criança, entendeu? Que é limitado quando a gente é criança, a noção de felicidade, ela é muito óbvia, é quase palpável realmente, né? É a Disney, porque tem a Minnie, é por causa de não sei o quê. É a realidade que ela consegue construir, né? E a parte da Barbie já vivendo num mundo imperfeito, que é o mundo real, é o amadurecimento. É quando você vê que tem outras escolhas. Quando você é criança, você não sabe que tem escolha. Você tem apenas... É limitado o teu alcance do que pode acontecer. Por que as Barbies dominam os Ken, os Bob, os Ken? É porque é a menina que está manipulando. É como ela gostaria de ser, de ter aquele poder, aquela... É a visão dela que você quer dizer. É a visão da criança, entendeu? De ser o primeiro lugar, de ser... Então, como ela tem que comandar os bonequinhos, é claro que ela é o personagem principal, entendeu? E o Ken está ali para completar ela, né? Por quê? Porque ela vê mamãe e papai. A maioria, né? Vê mamãe e papai. Então, ela precisa colocar... Oi, pode falar, Dani. A Barbie, ela não escolhe não, Vim. Ela tem uma parte lá do filme, onde está os sapatos lá, e ela escolhe o comodismo, a zona do conforto dela. Só que Mas aí, é justamente a parte que, vamos supor, a adolescência. A adolescência é um pelar louca. A pessoa que fala, você não tem essa escolha. Exatamente. E ela volta, entendeu? Então, eu acho que o que a Marcinha está falando é que ela tá querendo dizer que é a visão da criança. Quando a criança está na visão, ela é a dona da história, ela é a dona da situação. E normalmente a criança, quando ela está até uma certa idade, ela acha que ela é o centro, né? E aí depois é que ela percebe que não. Isso vendo pelo lado infantil, eu até concordo com isso, né? Mas aí depois a gente crescendo, tendo um amadurecimento, essas situações vão mudando. Exatamente. Agora, o Bruno colocou aqui, vocês acreditam que esse filme foi feito para crianças? Não. Não, porque 12 anos parece. Para maiores. Na verdade, foi feito para as mães, né? Na verdade, foi feito para as mães. Hoje em dia, as crianças nem brincam mais de Barbie. Que brincaram com Barbie. Eu não brinquei, eu brinquei com a Suzy, que era a Barbie da estrela. Eu nunca fui muito de boneca, apesar de ter, eu gostava de jogo. Não, eu não tinha dinheiro mesmo para ter a Barbie, então minha mãe comprou a Suzy. A Suzy era a Barbie brasileira, a Suzy era da estrela, e era bem mais barata do que a Barbie. Não, na realidade, então, você está confessando a idade, porque a Suzy veio antes da Barbie. Então, verdade. Eu não tenho problema com isso, eu vou fazer 58 esse ano. É verdade. Então, você já fazer 58, mas a Barbie, ela foi lançada em 59, eu sou de 65. Olha a Barbie já tinha Barbie, só não tinha dinheiro mesmo. A minha época era a Suzy com Falcon. Então, a Suzy ela veio para competir, né? Para quem não tinha dinheiro, comprava a Suzy. Tudo bem, eu brincava com as minhas amigas que tinha Barbie. Então, na verdade, o filme ele é feito mais para essas pessoas que nasceram naquela época e para a nostalgia. E para as jovens hoje verem, os adolescentes hoje verem como os pais, as mães, brincavam. Verem essa história da boneca, como eles viam, né? Porque enquanto as mães estão lá toda, né,
gostando daquela situação, tendo aquela nostalgia. Os jovens hoje, que não são muito de boneca, de Barbie, né? Não é mais o brinquedo deles, na verdade, é o celular, basicamente. Eles olham isso e, né? Eu não vejo que eles... E pelo que li também, tem uma parte do filme entre uma mãe, acho que uma mãe e a filha, né, que confronta justamente isso, né? Sobre a boneca Barbie, né? Aí entra o feminismo, né? Que ela, acho que é Sasha, né? O nome do personagem, né? Exatamente. E ela fala sobre isso. Não, ela não gostou da Barbie, ela nunca ia ter uma Barbie, ela nunca ia brincar com a Barbie, porque a Barbie, ela traz tudo aquilo que hoje as mulheres estão pagando até hoje. Exatamente. No filme mostra isso, entendeu? Mostra como a mãe pensa e como a adolescente, a filha, pensa, né? Totalmente diferente. Agora eu vou ler um comentário aqui. O Bruno falou, se vocês já viram a versão Zen Jesus Crucificado. É do Ken, né? Ken, Jesus Crucificado. Eu ainda não vi. Também não. Existe mesmo? Boa noite a todos, primeiramente. Acabei de perceber que estou de rosa, mas isso não foi intencional, tá? Gostei da homenagem. Da homenagem. Eu estava dando uma olhada, me veio a curiosidade de ver quais foram os modelos de bonecas da Barbie e dos Kens que foram lançados. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas tem a Barbie muçulmana, começou a lançar a Barbie em diversas culturas, tem Barbies apenas de colecionadores, tem Barbies até de conteúdo adulto, provocando também. Então, assim, já lançaram de tudo. Tem a Barbie gordinha também, fora do padrão de beleza. E a minha impressão sobre o filme, não assisti o filme completo, eu assisti o quê? O trailer e vários canais que estão discutindo sobre o filme completo. Mas a percepção que eu tive... A percepção que eu tive para o filme é que esse filme é mais assim, uma pegada reflexiva, para você entender os paranauê que está por trás daquela mensagem. Porque eu percebi que o filme ele é escandaloso e ele é exagerado de propósito, né? Ele foi feito para ser provocativo, ele foi feito para ser estereotipado. Então, ele representa aquele mundo fictício da Barbie, um mundo utópico que seria o oposto do que ocorre no mundo real. Né? Por exemplo, o que a gente vê mais é os homens dominando tudo, né? Então, lá no mundo da Barbie é o oposto, né? E onde o homem ele fica assim, tipo, como se fosse um mero acessório da Barbie, né? Com essa dependência emocional e que esse apego todinho. Do ponto de vista de apenas assistir ele para o entretenimento, eu achei ele, assim, fraco. É muito assim, cena de chroma key, aquelas imagens muito engessadas. Mas é isso que eu estou dizendo, assim, a pegada é entender o paranauê que está por trás da mensagem que eles querem passar. Que eu acredito que a maior parte do público não vai entender esse paranauê. Não, entendeu? A maioria não entende. É isso que eu estou dizendo. A gente está aqui discutindo porque a gente tem uma visão de terapeuta e tal, mas o que eu percebo é o seguinte, o filme ele foi feito para adulto, só que quem está mais curiosos para assistir esse filme são as crianças. Então eu vejo aqui na vizinhança, na família, as crianças querem assistir o filme, só que o filme ele foi feito para adulto. E muitas não entendem, hein? Muitas crianças não entendem. Por conta da cor rosa, né? A cor rosa já chama. A cor rosa, brilhante, tudo brilhando lá. A criança, com certeza, chama a atenção da criança. Mas do ponto de vista assim, de um vídeo de entretenimento, né? Eu achei que o filme ele foi mais voltado para ser um musical, né? Tem muitas cenas de musical. Muito. A minha filha, inclusive, ela falou que ela não gostou porque ela não gosta de filme musical. Ela não é, achei muito chato porque é muito música. Então, assim, do ponto de vista de, poxa, assistir um filme legal para se divertir, porque é divertido, eu particularmente achei que foi muito fraco. Mas do ponto de vista reflexivo, para entender as ideias ocultas que tá por trás de cada cena, aí é legal. Então, esse é o pós e contra que eu particularmente achei. E ele mostra muito, o que eu achei legal também, é exatamente isso que a gente está discutindo. As doenças mentais que não eram tão expostas nos filmes antigamente. Quando ela tem essa parte aí do pensamento intrusivo, que ela está numa festa e vem aquele pensamento, e vem aquela... que ela está no meio, que mostra no trailer, né? E vários outros mostram. E tem uma parte, pulando para a ansiedade... a parte da dependência emocional também, ela escancara. Você tem que escolher a sua vida, porque ele fala para ele. Ele está pegando muito no pé dela, ele não tem personalidade. Mas ele não foi criado para ter personalidade. E aí, faz refletir. Aí depois a gente tem para a ansiedade, o mal do século, né? E ela, quando ela vai para o mundo real, ela começa a ficar ansiosa. Miriam, quando eu ouvi ela falando sobre a morte, eu não interpretei a morte, o rei da morte. Eu interpretei como uma mudança. Porque muitas pessoas elas ficam ansiosas justamente porque precisa passar por mudança. Ou alguma mudança que está acontecendo na vida.
Então, no primeiro, quando eu vi essa parte, e logo depois a cena é justamente a mudança, né? Ela voltar, ela não ter essa escolha, né? Então, mas a menina lá que pensa na morte, ela está pensando na morte. A que está influenciando ela, a mãe da Sasha, que está influenciando ela faz a Barbie morta. Sim, mas será que não é a morte? Aí entra o que a Márcia estava falando também. Não é a transição da criança para adolescente, a criança que não quer mais brincar de boneca, é a mudança. Então, ou essa mudança que a criança não quer sair daquele a mundo criança não quer. maravilhoso. Eu lembro da minha sobrinha falando, eu não quero crescer, eu não quero ser adulta. A minha filha. Isso, então eu não quero ser adulta. E chorava. Esperta, hein? Ela falava, eu não quero ser adulta. E eu não sei, todas as vezes que eu ouvi o trailer que falou da morte, é porque vem o trailer falando da morte, e depois vem logo a transição, né, dela no mundo real. Então eu vi aquilo como, não vi como uma morte, eu vi como a morte ali como uma mudança. Ela dá um estalo. Então, no filme, o que acontece? Ela não entende porque ela está tendo aquele pensamento de morte, aquelas coisas todas. Aí depois mostra essa mãe da Sasha, acho que é Margot, não sei, não lembro o nome da mãe da Sasha, que mostra ela desenhando a boneca morta. A do boneca com celulite, a boneca, tudo aquilo que ela desenhava. Tudo que o adulto tem, que ela não quer ter. Tudo que adulto geralmente começava a ir aqueles pensamentos da mãe da Sasha, que ela desenhava a Barbie com aquelas situações, e estava influenciando a mente da Barbie. Quando a Barbie ela vai para o mundo real, que ela começa a ver um monte de coisas. O que esses homens estão me olhando? Todo mundo me olhando. Que ela começa a ter assédio, que ela começa a ver brigas, que ela começa a ver pessoas velhas. E a menina quando cresce. E a menina justamente acontece isso. Quando ela passa para moça, ela começa a ter assédio. Então, até então é vista como uma criança. Olha, então, essa mudança que dá ansiedade também. Olha só, quando a Barbie vai para o mundo real, que ela passa por tudo isso, ela começa a ter ansiedade. Agora, o que eu achei legal nesse filme é o seguinte: quando ela está que ela está perdida, ela para e fala assim: não, peraí, tem uma coisa errada. Eu vou sentar aqui. Ela senta, fecha os olhos e fala para o Ken: não, deixa eu quieta. Ela entra em estado meditativo, gente. Quando eu vi isso, eu achei muito legal. Quando ela faz uma meditação. Ela para e faz uma meditação para sentir o ambiente, sentir as coisas, sentir aonde está a raiz do problema dela. Ela traz o foco e a clareza. Quando ela vai sentir aonde está a raiz do problema dela, ela vê a menina. Daí é que ela vai para a menina e que chega até a mãe, que está fazendo os desenhos, que está desencadeando o pensamento intrusivo dela. Olha que interessante, gente. Mostrando que é a meditação, você parar para refletir, você parar e olhar para dentro faz você ir longe. Nossa, eu achei isso lindo. Só reafirma o que eu estou pensando, porque quando você olha para dentro, você sabe que você está crescendo. Ela passa tudo aquilo, por exemplo, quando ela vai para a rua, a menina largou a boneca porque ela está já não querendo mais a boneca, né? E ela começa a ter olhares. E isso acontece com as nossas filhas, né? Chega um momento, né? Com a gente, aconteceu com a gente também. Chega um momento que os meninos já começam a sediar. E é essa mudança. E é isso que desde então, eu entendi como era aquela morte. Era aquela mudança de passar por tudo isso. E isso, para algumas meninas, gera uma ansiedade. Né? A gente vai entender isso, o meu pensamento, no final do filme, com uma frase que ela fala, né? Que ela sabe que ela não tem a genitália. Ou seja, quando ela fala isso, eu penso assim, eu não estou preparada ainda. Eu estou sendo assediada, mas eu não estou preparada ainda para isso. Então, eu vou trazer. Então, o que acontece? Quando ela passa por esse processo, que a menina está influenciando ela, e que aí ela faz essa parada que eu achei magnífica, uma parte do filme que eu achei muito interessante. Eles estão mostrando ali que se você parar e olhar para dentro, você vai entender e achar resolução para os seus problemas. Eu achei isso bacana, né? E aí, quando ela vai em busca disso tudo, ela começam eles a ver que tem uma parte do filme que eles falam ali, Barbie depressiva, porque ela começa a ficar mal, porque ela está em busca, porque cada vez que aquela menina desenha uma Barbie com celulite, Barbie depressiva, tudo que a Barbie não existia, ela botou numa Barbie, ela começou a perceber depois que ela está influenciando a Barbie, que a Barbie fica depressiva, e começam a fabricar bonecas depressivas. E aí eles colocam, compre agora a Barbie depressiva. E aí eles abordam a depressão no filme, entendeu?
que é um momento em que a Barbie, que ela está nesse processo de depressão, né? E eu achei bem interessante, porque uma situação que que eles abordam no filme, algo no mundo real que nós temos. Entendeu? E Lilia, lembrando quando nós falamos, é para maiores de 40, principalmente para as mães, né? Ou para as mulheres que brincaram com a Barbie. E quando essa situação da filha da Sasha falar isso, por quê? Foi o que ensinaram para gente. Menina não pode sentar de perna aberta, menina tem que andar de salto, menina tem que andar de bolsa, menina tem que andar elegante. Foram situações que nós fomos impostas a isso. Que hoje a gente vê que muitas meninas não querem andar de salto alto, mas querem andar de tênis, calça rasgada, e está tudo bem. Só que algumas pessoas, a sociedade ainda às vezes quer impor isso para ela. Então, acho que quando ela fala assim, eu não quero esse padrão, vocês que... Hoje está se falando muito do feminismo, né, que não quer isso. Mas essa situação que a gente foi colocada, isso deprimia. Como deprime até hoje, se você chegar para sua filha de 13 anos e falar, você tem que usar isso, você não pode fazer isso, porque você é uma menina. O que acontece é o seguinte... Desculpa. Quer falar? Pode falar. Outro ponto que eu observei agora com esse comentário de vocês, porque eu não assisti o filme, tá? Outra coisa que eu percebi é, tipo assim, como eles estão levantando essa questão de, por exemplo, a Barbie é o mundo perfeito, virou uma epidemia. Hoje já estão colocando Barbies de vários tipos, né? Para poder haver a identificação. Aí a Lilia falou, aí começou a questão da Barbie depressiva. Aí tem a questão de hoje em dia virar assunto. Todo mundo tem depressão, todo mundo é TDAH. Sabe aquele negócio que a gente já falou a respeito? Que saiu de um diagnóstico e entrou para a moda, né? Então, o cuidado que você tem que ter da inclusão de modinha, né? E não um padrão comum de normalidade. Nós temos corpos diferentes, né? Ok, a gente é seres únicos, ok. Mas você enfatizar num universo não é enfatizar, é outra palavra, mas vocês vão entender. Colocar no universo infantil, porque até então a Barbie é do universo infantil, né? Questões de peso que ela não está preparada emocionalmente para compreender, pode trazer um transtorno que ela não precisava ter. Ou uma busca por uma compreensão que ela não tem maturidade para aquilo, né? Então, quais serão os efeitos a longo prazo? Porque nem, assim, a gente não sabe o limite do que tem que ser naturalizado. A gente, como adulto, ainda não sabe, né? A gente está em processo de aprender. E colocar isso para uma criança pode ser positivo, pode não ser. Olha, né? Lília quer Mas assistir o impor filme, pode isso falar, né, Lília? é um pouquinho... No início do filme, para Márcia. No início do filme, onde as crianças quebram as bonecas? Na verdade, o que acontece? No início do filme, aquele início do filme que mostra o filme 2001, acho que é 2001, a Odisseia no espaço e tal. Na verdade, o que eles fazem? Eles mostram a Barbie, linda, maravilhosa, e as meninas que estavam tudo brincando de mamãe, com bebê, com bonequinha bebê, elas quebram as bonecas bebê, ou seja, elas não vão ser só mães, elas vão ser também profissões diferentes, porque a Barbie tem, né, bonita, tem várias profissões. Então, na verdade, o início é mostrar que a Barbie veio quebrar esse conceito de que a mulher nasceu só para ser mãe. Ela nasceu para várias profissões e várias situações. Isso lá no início, quando a Barbie foi lançada. Com o passar do tempo, a Barbie tem várias profissões. Eles falam o seguinte, se você pegar a história da Barbie, quando eles fizeram a Barbie grávida, a Barbie mãe e tal, não deu muito vendo essa Barbie, não. E aí eles continuaram com as outras Barbie. Só que para não falar que era muito feminismo, muito, né, que a Barbie só era mulher, eles criaram o Ken, para ter uma relação. Então tem toda uma história, o porquê de todos os personagens aí, quando você vai estudar a história da boneca, né? E o que isso representa. Na verdade, eles quiseram
trazer uma nostalgia da boneca para as pessoas que viveram isso e, ao mesmo tempo, mostrar para os jovens de hoje como era a vida infantil e adolescente das mães. Porque hoje os jovens eles julgam muito as mães por agir de tal forma, ou por ser de tal forma, ou por fazer determinadas escolhas. Mas eles não sabem como foi a infância e a educação das suas mães. Entendeu? Foi diferente. Então ele traz esse filme, na verdade, é um filme de reflexão, quando você vai olhar, né? E o que eu acho legal, assim, quando a Barbie ela está passando por toda essa situação e ela volta lá para a Barbilândia, né? Que ela vê tudo aquilo mudado e que aí ela começa a ver o Ken questionar a situação dele e ela começa a ver uma série de questões aí, né? Ela começa a ter uma crise existencial. E aí entra numa outra situação, que é a crise existencial. Eu não sou boa o suficiente para nada, ela fala, né? E ela começa a ficar chorosa, e aí ela vai lá na Barbie Estranha, que a Barbie Estranha era a Barbie que... É aquela Barbie que já chega no final, que ela está cortada o cabelo, que está quebrada, ela era a Barbie Estranha, que está com a perna toda, que faz posições e tal, porque a Barbie... Sabe aquela Barbie que todo mundo tem que já estar toda esquisita? Era a Barbie Estranha. Então a Barbie Estranha... Mas ela é a sábia. A Barbie Estranha é que consegue perceber as coisas porque ela passou por todas as situações. Ela passou por todo o sofrimento. Ela foi quebrada, ela foi cortada, ela foi, entendeu? E aí ela, ao mesmo tempo, ela é medrosa. Essa Barbie, ela por ter sofrido tanto, ela tem um certo medo. Então, ela demonstra isso quando ela se esconde em certas situações ou finge que não é com ela, entendeu? Então, assim, a Barbie Estranha, ela vai e ajuda a Barbie a ver coisas que ela não estava vendo, porque ela começa, a Barbie estereotipada, ela meio que cai numa crise existencial. E, na verdade, quem vai ajudar as Barbie é a mãe da Sasha, que faz a reflexão de que elas têm que ter um local delas sim, e tal. Ela puxa para a reflexão, e isso é muito legal. Agora, disso tudo, eu estava vendo uma situação também bem interessante, que é o transtorno disfórbico corporal. Esse transtorno, ele é descrito como uma distorção, a visão distorcida do próprio corpo ou imagem. Gente, aí olha só que interessante. Esse transtorno, ele traz ansiedade, depressão, anorexia, bulimia e tudo mais. E eu não sei se vocês já viram, já tem visto nas redes sociais, pessoas que vão modificando o rosto porque elas não se vê. E nós temos isso lá no início. A Barbie e o Ken, inclusive teve o Ken brasileiro. O Ken brasileiro, ele morreu novo. Ele morreu, acho que em torno de 20 anos de idade. Ele modificou o rosto dele para ficar o Ken. Até que ele ficou doente e morreu. Por quê? Porque todas essas modificações, eles não falam, mas todas essas modificações, elas não só é um problema emocional, um problema mental, mas elas também trazem problemas para o organismo da pessoa, porque a pessoa começa a colocar muitas situações artificiais no corpo, e aí traz câncer e outras doenças mais. Isso muitas vezes não é explicado, não é falado para as pessoas. A pessoa que busca o corpo perfeito, busca o rosto perfeito, busca a perfeição. E a pessoa ela não percebe que ela entrou nesse transtorno. Às vezes, os médicos que estão trabalhando atrás disso, eles não têm a ética suficiente de falar: você está precisando buscar uma terapia. Porque não precisa disso tudo. Porque o médico, às vezes, está com interesse financeiro. Entendeu? Então, assim, eu achei bem interessante quando eu comecei a ver sobre esse transtorno e traz essa reflexão também, porque hoje em dia nós estamos vendo muita gente, a gente vê muita notícia de pessoas que estão com o rosto transformado, que estão transformando não só o corpo, antes era o corpo, né? Era aquela busca do corpo perfeito, e malha, e faz dieta, e faz operações para o corpo perfeito. Agora é o rosto também, gente. Agora é o rosto também. As pessoas fazem aquela... Como é que é o nome? Harmonização. Harmonização. E a pessoa Eu vi um programa da Luciana Gimenez, eu não conhecia esse termo, só conhecia Eu conhecia, tipo, quando a pessoa não está satisfeita com o corpo. Aí eu vi, era um cirurgião plástico e algumas pessoas que fizeram muitas mudanças no corpo. Então, tinha uma mulher que tinha não sei quantos quilos de peito, não sei quantos quilos de bunda, tinha outra que queria ter muitos músculos, né? Perde a noção de limite, se descaracteriza. Aí tinha uma que já tinha sido até condenada, tipo, não ia viver muito, mas ela não conseguia abrir mão dessas mudanças, ela já tinha gastado, sei lá, milhões,
né? E nunca estava satisfeita. Ela já planejava a próxima cirurgia e a mulher já tinha sido como é que chama? Desenganada? Desenganada por causa de alguns produtos que ela colocou no corpo que faz mal, entendeu? Aí eu, meu Então, pai, olha, e Sasha. aí, olha só, que interessante. A gente está falando do corpo perfeito que a pessoa idealiza. Que a gente acha que é aquele padrão bonito, mas bonito para quem? Para ela, porque veja bem, a pessoa fica desassociada. E porque tem gente, tem casos, vocês já devem ter visto, que o ideal de beleza da pessoa tem um camarada que ele é todo tatuado, que ele tatuou inclusive a vista e tal, né? Colocou. Então, para ele o padrão é esse. Então, assim, a gente tem que refletir, porque às vezes a gente fica vendo muito, né, o que é nos colocado no mundo rosa, mas tem muitas cores além do rosa, gente. Entendeu? Tem muita coisa além do ser feminino, masculino, dos gêneros. É muito além disso. Eu acho que quando nós, seres humanos, começarmos a vermos como seres humanos, e não como gênero, como, sei lá, cor, como... Quando a gente começar a ver como pessoas, a gente vai começar... Aí sim, a gente vai subir um degrau. E aí sim, nós vamos ter uma situação melhor, mais equilibrada, né? Acredito sim que, apesar de muita gente ser negativa, achar que não, nós estamos caminhando para isso, nós hoje estamos muito melhores, vivendo melhor do que antigamente, né? Então, assim, eu acho que esse filme, ele abre uma reflexão sobre o que é a vida perfeita. Cada um de nós possui suas qualidades, imperfeições, fragilidades e o seu modo de agir e particularidades que nos tornam únicos e especiais, destacando a necessidade do gerenciamento das emoções, seja no mundo real ou até mesmo no mundo rosa da Barbie. Então, assim, a Barbie ela destaca que sem autocuidado ou equilíbrio emocional dificilmente se consegue enfrentar as adversidades da vida, uma vez que o reconhecimento das emoções e das imperfeições leva ao aprendizado em lidar com elas. Então, esse reconhecimento é muito importante. Nós temos nos conhecermos, o autoconhecimento, nós pararmos para olhar, e se a gente não conseguir nos olhar, se nós não conseguirmos sozinhos, nós buscarmos ajuda. E tem gente, apesar que a gente fala assim, é muito caro, é muito difícil, tem muita ajuda grátis por aí, tem muita ajuda mais em conta por aí. Só lembra o seguinte, procura e olha com cuidado, né? Mas se olha, você vê que no desespero lá, a Barbie parou para meditar e ela achou a resposta. Então, às vezes, a necessidade é a gente parar e olhar para a gente. E a gente não está parando para olhar para a gente, né? E também as mães, né? Conversarem mais com as adolescentes, mostrar no final do filme, que eu acho que já está terminando, posso falar, né? Sim. Ela fala que não tem genitália, nem ela, nem quem, mas no final do filme ela vai no ginecologista. Ela vai no ginecologista. Então, tudo isso foi porque comecei a pensar. Eu falei, então é essa mudança que está... Por isso que eu comecei a pensar nessa morte. Quem é a morte? Não, a morte ela é a mudança. É a mudança que acontece desde a criança, que não quer crescer, é o adolescente que fica perdido, não sabe para onde está indo. E a gente, quer dizer, eu com essa visão, como eu falei, eu fui ler porque a minha cliente tem 17 anos, eu já até conversei com a Lília sobre ela, a gente já trocou algumas coisas, que a Lília também atende uma de 14, e eu fui, ela falou que ela viu o filme 2 vezes. E assim, para mim foi bom, porque teve algumas mudanças, e ela trocou, ela usava preto, como eu já falei aqui, e ela botou roupa rosa, comprou roupa de cor diferente, e melhor ainda, já começou a enxergar a outra, ela viu um vestido estampado, e ela começou a conseguir ver outras coisas. Possibilidades, né? Ver as possibilidades. Então, talvez seja por eu estar atendendo essa adolescente que comecei a ver a mudança que ela está sentindo, e aquela morte ser essa mudança. E tudo aquilo que eu já falei, a mudança do homem, dela, né, começar a olhar, e a menina muitas vezes fica constrangida, não quer, até ir ao ginecologista, que é uma outra situação também, tipo, que a mãe que leva, né, e fala assim, não, agora você precisa ir no ginecologista. Se a menina já começou a transar, não, agora você vai ter que começar a tomar anticoncepcional. Então, é toda essa mudança que faz a pessoa, se ela não tiver um apoio,
ela vai ficar, ela entra em depressão, porque a colega tem um corpo mais bonito do que ela, né? Eu não vou sair com o rapaz, não, porque eu não me sinto bem. Aí entra todas essas questões de bulimia, anorexia, essas coisas. Acho que a Barbilândia hoje está aí dentro de uma internet que a gente está vendo, que só aparecem as coisas lindas, maravilhosas. Quando você abre as redes das meninas, só colocam as coisas boas, ninguém coloca todo, é um mundo ali à parte, quando a gente vai ver não é nada daquilo. Então a Barbilândia já está aí para a gente ver também, né? E eu acho que é isso. Bem, então assim, esse filme é um filme de reflexão realmente, e seria muito bom se as pessoas vissem dessa forma, né? E não é um filme para criança, é um filme, eu acho, para adolescente e para adulto, né? É isso. Caso vocês tenham alguma contribuição, alguma coisa a mais, deixem nos comentários. É muito importante para que outras pessoas vejam e façam uma reflexão da vida né, cada um da sua vida, para que a gente viva cada vez melhor. Porque eu acredito que todos nós nascemos para viver bem e sermos felizes. Só basta olharmos para a gente e os caminhos vão se abrir e aí a gente vai conseguir ver essa felicidade e viver bem, né? Então é isso. Muito obrigada a todos. Lília, só terminando aqui, eu vi muitos comentários, como eu não vi o filme, eu pesquisei e eu vi muita gente falando pelo lado espiritual. Eu gostei de uma pessoa, não sei se era pastora, né? E ela falou que não adianta fechar os olhos, o mundo está aí. Então, as mães não adianta colocar, mesmo que sejam de doutrinas, né, que pregam algumas coisas que não pode, não querem, mas o mundo está aí, e elas vão para uma faculdade, elas vão para uma escola, e esse papel dos pais da educação, mesmo assistindo o filme, que tem muitas mães proibindo, como você iniciou, não deixa de ver o filme, tem que ir, tem que ver o filme e tem que orientar em casa. Exatamente, a conversa é o cerne de tudo. Porque a menina, muitas não levam nem na ginecologista. A colega que leva na ginecologista pela primeira vez não tem essa conversa dentro de casa. Exatamente. Então, assim, é uma outra coisa para refletir. Exatamente. Os jovens estão muito carentes de conversa, de vínculo, de entendimento, né? Tem que mandar primeiro as mães tudinho fazer terapia para poder ajudar os filhos, né? Acho que foi até o Irmo que contou uma historinha lá do Napoleão, que ele, não sei se foi o Irmo, que ele apostou na educação, né, das crianças, dos jovens lá, mas não tinha tido o retorno que ele imaginou que tivesse. E aí não sei quem foi, falou para ele, porque você deveria ter investido nas mães, né? Exatamente. E é isso que vira a chavinha no futuro. Normalmente tem muita gente que não gosta de trabalhar com criança e adolescente, porque normalmente, por mais que as mães ou os pais não gostem, são as mães ou os pais, no caso. A gente fala mães, porque, né, quem acaba gerando é a mãe, mas são eles os responsáveis que tem que mudar, tem que conversar, tem que ter atitudes, criar vínculo, tem que mostrar que estão presentes. Afinal de contas, vamos lembrar a todos que hoje essa informação é mais do que clara. O cérebro humano ele termina de ficar pronto com 25 anos. Então, o adolescente ele necessita de muita orientação, muita conversa, muito acolhimento também, além das crianças, né? É isso. Obrigada a todos. Respeitar a faixa etária, isso aí. Obrigada a todos. E, Andréa? Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma roda de conversa, foi sensacional, sobre tudo, claro. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estão aqui presentes, a você que está aqui, a você que está aí nos assistindo, e também a nossa mediadora, Lilian Flig, e a você que está aí no Spotify também, a você que está nos assistindo, já deu seu like? Dê o seu like e colabore com o canal do Praticadamente crescer cada vez mais, e a gente assim pode alcançar mais e mais pessoas. Tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais também. E assim, juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa. Até lá, pessoal! Com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.
apoio e amor fazermos florescer. No praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.